Ê, deu certo! Uhul! Atenção, pessoal, eu tenho a grande honra de Ai, meu apresentar aqui Deus. para vocês a professora Lívia Maravilhosa Forster. Maravilhosa É tudo pergunta. mentira. Gente, a história da professora Lívia é super incrível. Primeiro, olha, Não. Lívia, lembra que eu te falei? Sabe para que é isso aqui, né? É para você. Olha, Também. Santé! Yay! Ela conseguiu! Uhul! Ai, tem que ver, a gente tem que beber. Vamos, tem que beber! Parabéns, Lívia, parabéns. Olha, que vitória maravilhosa, né? Ai, Deus. Suada, muito. Ainda não acreditei, não tô acreditando ainda não, mas tá vindo, né? Eu posso imaginar, foi suada, foi a sua luta é incrível. Olha, essa live estava sendo muito esperada. Então, vamos lá começar. Então, primeiro, vou aqui falar a professora Lívia, gente, ela tem um incrível background e, assim, o nível que ela... O último, o último diploma dela é PhD, né, pela Faculdade de Odontologia Paulista, é isso? Pela Unicamp. FOP Unicamp. Isso, pela Unicamp, Piracicaba. exato. Obrigada. Então, vamos lá, começa aí a contar desde o princípio. Então, você estava lá no Brasil, como foi que surgiu toda essa ideia, Então, como foi que tudo começou? o som tá bom? Porque eu não tô Tá ótimo, de fone, tá, então não sei se tá bom. tá jóia. Então, é, eu era apaixonada pela língua francesa. Quando eu tinha, sei lá, 22, tinha saído, um pouco depois de sair da faculdade, eu era apaixonada. E aí eu falei, vou fazer francês porque eu acho chique. Então eu falei, Também. vou fazer, acho chique, vou lá na Aliança Francesa. Fui. E aí eu fui me apaixonando pela história da França, porque a minha professora, ela é francesa e a família toda. E então eu falei, cara, eu quero conhecer esse lugar. Esse lugar aí deve ser muito legal. E aí eu comecei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de Aliança Francesa e eu fui fazendo as provas. Fui fazendo A1, A1.1, A2, A2.2 e assim foi até B1 o... e por aí vai. No Brasil eu fiz até o B1. Uau, o Mas começo assim, do intermediário, mas já é já indo para o avançado. isso. E aí eu fui e viajei. E viajei para a França, para conhecer Paris, porque também tinha Eita, isso. pronto, pronto. Paris. Aí, E aí eu tinha consultório, eu estava fazendo especialização na Unicamp. E nesse meio tempo eu comecei a me interessar. Aí fui especialista, fiz mestrado e tive na França, tipo, 5 ou 6 vezes para passeio. E aí, quando eu cheguei no doutorado, todo mundo da minha turma de doutorado queria fazer o doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Eu queria fazer na França. E a eu queria Paris. diferentona. Eu queria Tá. Paris de todo jeito. Só que o meu trabalho era com elementos finitos. Então, eu contactei muitas universidades. Na França tem 9 universidades de odontologia. E eu Hum. contactei a Paris Descartes na época e não tive resposta. E fiquei tentando. Aí eu consegui na Suíça, consegui para ir para os Estados Unidos, para Boston, para Harvard. Tinha que passar o Harvard! IELTS e tinha que fazer tudo aquilo. E no Uau! dia, e eu consegui eu consegui na Suécia, em Harvard, e onde que foi outro que eu consegui? E aqui não tinha conseguido. Ninguém me respondeu. Só que eu fiquei insistindo. E aí, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, eu recebi a resposta da França, tipo, 1 mês depois. Só que não era para Paris. Ou, pra Era onde? para Metz. Oh, Metz fica ali perto de I Estrasburgo, você know, deve pertinho conhecer. de Luxemburgo, conheço bem ali aquela região. E aí, ele era um professor da Paris Descartes, mas que trabalhava com elementos finitos numa faculdade de engenharia em Metz. Então, era bem Hum, minha metodologia de prótese sobre implante com sim. elementos finitos.
Ok. Então, desculpa, tua área é prótese. Então, o teu trabalho de pós-graduação, desde a especialização, foi todo em relação à A prótese? prótese, porque a Ok. Unicamp eu fiz especialização em prótese, todas as próteses, mestrado, e eu estudei extensometria em prótese sobre implante, e aí no doutorado eu fui para elementos finitos em prótese sobre implante também. E o Bacana. doutorado de sanduíche, prótese sobre implante, é uma parceria que você vai com a metodologia e lá eles modificam em função do que eles precisam lá. Sim. E o Brasil me patrocinando um ano lá. Então eu fiquei Uau. em Metz. Eu ia todo final de semana para Paris, mas eu fui Puxa, morar que ano assim, foi isso, Lívia? 2013 para 2014. Eu tava lá pertinho, Lívia. Meu Deus, e a gente não se encontrou. Olha aí as É, coisas. Conta aí. aí eu tive certeza que eu queria vir morar na França. Só que eu era obrigada a voltar para o Brasil, defender meu doutorado, para poder voltar para cá. Então, o que aconteceu? Eu voltei para o Brasil, defendi o Uhum. doutorado e comecei a trabalhar um ano e meio sem parar. Tipo, eu só pensava nisso, que eu tinha que juntar dinheiro para poder vir para cá. E aí eu juntei dinheiro para ficar um ano sem trabalhar, para poder ver como eu ia me virar. Eu não sabia absolutamente nada sobre a França, nada, como ser dentista. Aí eu contactei, quando eu cheguei, à universidade, a Paris Descartes, que eu tanto queria. Sim. Foi aí onde eu encontrei o meu diretor do meu laboratório, onde eu estou hoje, que me deu um posto de assistente associé. Então, eu dou aula teórica, prática, fico na clínica, mas eu não podia exercer. Ai, menina, quando você me falou, aquele dia que você me falou isso aí, eu fiquei com a cabeça mexida, porque eu não acreditava que tu estava passando por isso. Agora, o detalhe é tudo aquilo que tu tinha já em mãos, que te dava todo o direito de atuar, clicar aí, e tu ainda não tinha conseguido. Eu nunca vi um Exato. caso igual ao teu, Lívia. Não existe, eu acho, na história da odontologia mundial. Dos Eu não conheço um estrangeiros. caso igual ao teu, cara. Eu não conheço. Sério, eu não conheço. E eu entrei como professora pesquisadora, assistente associada e traduzindo, né? E Não. pós-doutoranda, porque para eles, eu na Paris Descartes, eu sou a única pós-doutoranda, porque eles têm um monte de doutorando, um monte, né? Perto do Brasil não é nada, porque o programa deles é muito pequeno. Em relação à Unicamp, por exemplo, à USP, né? Todas as pós-graduações no Brasil. E daí eu achei que eu fosse obter informações estando dentro da faculdade, dando aula. Eu era professora de anatomia, era eu que dava aula teórica, prática, fazia prova, tudo. E na parte de Incrível. prótese, era a parte de prótese sobre implante, prótese removível, prótese total. Eu dava aula, tipo, não tinha ninguém para me ajudar. Eu dava aula ali para aqueles alunos. E na clínica, atendi os pacientes no hospital. Meu Então, Deus. e as pessoas assim, como assim você não pode atuar? Eu falei, não posso atuar. E aí, enfim, comecei a procurar o que é o sistema na França. Como é que faz para entrar, né? E eu fui me meter no que se chama, que não existe mais, porque agora Sim. acabou, que é a PACES. Eu não sei se você ouviu falar. Não. É o primeiro ano de medicina na ciência da saúde, não. Eu tô com o meu computador aqui aberto, justamente Ah, para falar certinho, porque tem amigos que devem estar assistindo que fizeram isso como eu fiz. Então, é o primeiro sim. ano, peraí, de estudos de saúde, que engloba odontologia, medicina, Sim. farmácia e sage-femme é parteira. Sim. E é um vestibular que conta como primeiro ano. Então, não é fácil se inscrever. Você tem que ter um background do colégio, do liceu, essas coisas todas. Você tem que ter uma nota para você ser aceita. Hum. Quando você entra, são 800 pessoas
sentadas no auditório assistindo aula de física, química, matemática, biologia. Todas as disciplinas básicas. Então, acho que tem radiologia, tem alguma coisa assim também. Tem um negócio assim. E eu me inscrevi, eu consegui me inscrever. Porque eu tive o apoio do reitor. Porque tem outros métodos também que a gente pode falar depois para entrar, que se chama passarela. Mas que, enfim, esse é o básico. Quando você chega, você fala assim, eu quero fazer odontologia. Eles falam para você fazer a PACES. Mas agora não existe mais. Por quê? Você pode fazer só 3 vezes. Se você quiser ser dentista, você pode fazer 3 vezes. Se você não conseguir, você faz outra coisa. Você vai ter que ser outra coisa. Então é como a prova para ser dentista aí. Não é uma prova, é um ano inteiro. É um ano mesmo, tá? É um ano. Quando você consegue se inscrever, você se inscreve nesse ano. Dentro Quantas desse vagas? ano... Quantas vagas em média? Então, tem uma coisa que aqui se chama numerus clausus. Eles têm um número, 1.500 e poucos, dividido, acho que na França, na faculdade toda. Inteira. E você tem que passar aí para um dos 30 e poucos, eu acho, por ano. Por isso que tem pouco dentista na França. Faz sentido. Por isso que o mercado é grande. Muito protegido, né? Muito protegido. E aí, para medicina também é a mesma coisa, você tem lá um número, e daí, se você tentar essas 3 vezes, não pode ser igual a medicina ou odontologia, que você fica no Brasil tentando até você conseguir, não tem isso. Yeah. E não tem faculdade particular, as faculdades são públicas. Então, não tem para onde correr. Mas eu me inscrevi, eu fui lá. Quando eu vi 800 pessoas na sala, todos de 18 anos, eu desisti. Eu falei, eu não vou, depois de ter passado todo esse tempo de estudo, de clínica, de consultório, eu falei, não dá para mim. E aí eu desisti da inscrição. E aí eu me desinscrevi, porque você pode se desinscrever tem um período. Se não, conta como se você tivesse gastado a sua Meu possibilidade. Deus, a sua possibilidade, a sua chance. Porque tem amiga minha que deve estar assistindo aqui agora, que está aqui, que fez. Talvez até, olha, tem alguém aqui que até falou um nome, deixa eu ver aqui, de voltar. Porque agora eles tiraram a PACES e colocaram outra coisa. Première année commune aux études de santé. Études de santé, esse é o primeiro ano comum do estudo de saúde, que são essas que é essa PACES que não tem mais, e mudou o esquema. Não vou te falar que melhorou, porque pelo que eu li, vai propiciar para entrar um pouco mais de gente, mas nunca vai chegar a quantidade de dentista que precisa aqui na França. Então, assim... Eles continuam sempre regulando muito. Eu acho, realmente, olha, uma vez me perguntaram qual era o país que eu achava mais difícil conseguir se registrar. E a primeira palavra que veio na minha cabeça foi mesmo França. Porque quando você me contou da sua situação, e eu me lembrei também de tudo que eu passei quando eu fui morar na fronteira com Luxemburgo, que eu quase fui morar em Metz, por pouco. Aliás, Metz não, Thionville, que é bem pertinho. É do lado. Pronto. Então, por muito pouco. Então, eu já tinha pesquisado e eu não achei nada concreto, nenhuma possibilidade. Mandei, na época, e-mail para as universidades lá na região. A resposta que eu recebi era praticamente assim, era para desistir. Era que eu tinha que fazer tudo, do zero, né? E, enfim, eu até para conseguir alugar um lugar lá em Thionville, meu esposo passou uma temporada morando lá. Para a gente alugar uma casa para a gente, era muito complicado. E eu fui para lá, eu fui procurar o consulado da França lá em Fortaleza, né, que eu sou de Fortaleza, e eu me lembro que eu falando lá, e eles me disseram, olha, para você ir morar, ter o direito de viver na França, isso eu já casada com um europeu, né? Com português, no caso. Para você ter o direito, você tem que ir a Brasília, fazer uma biometria, não sei o que, não sei o que. Era um processo tão complicado, era de um ano de processo. E eu tinha a chance de morar em algum daqueles países ao redor de Luxemburgo, porque o meu esposo estava trabalhando em Luxemburgo. Então, moral da história. França foi logo onde ele estava morando na época, ele passou um período, foi o primeiro que a gente tirou do mapa. Porque, tipo assim, não dá. Muito complicado, tudo era muito complicado, comparado à Bélgica, à Alemanha, ao redor
de Luxemburgo. E era nessa região que é onde você estava, que eu estava sentindo isso. Você, pelo menos, estava lá, né, no seu pós-doutorado, que estava, enfim, era algo que você já foi e você estava sendo paga até para isso. Mas para você conseguir, e como eu estava, né, para ir atrás de conseguir um registro, nossa, tipo assim, sem condições. E não achei nenhuma dentista brasileira registrada como dentista na França. E eu busquei muito, olha, eu busco, eu cato nos 5 cantos da internet. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Minha irmã diz que o MI5 me perdeu. Realmente mas não achei nada, Lívia. Então, nossa, então continuando aqui. Então, e assim, uma coisa que lembra que eu falei, a primeira pessoa que vai te dar essa live aí vai ser eu. Porque as pessoas, assim, tudo mudou. Não tô falando que a lei mudou. A lei não mudou. A lei para estrangeiros não mudou. Tá. Só que as pessoas, elas ficam com medo de contar o que aconteceu, porque eu também procurei muito, e você sabe de algumas histórias de pessoas que eu procurei que não quiseram falar, e eu acho isso triste porque tem brasileiro que acha que os brasileiros outros vão vir invadir a França, e não vai, porque primeiro que não é todo mundo que fala francês, não é todo mundo que quer deixar o Brasil para vir aqui. Enfrentar tudo que não é só a profissão, tem toda uma, né, para morar, para se comunicar. Tudo é muito mais difícil. Conseguir uma carta de séjour para viver na França não é coisa fácil. Exato. A vida do estrangeiro na França, aqui na Europa, é um dos países que mais dificulta para o estrangeiro. Foi isso que eu percebi. Porque essa foi a minha experiência com meu esposo, né? Então, que passou uma temporada lá em Thionville, como eu disse. Quando eu tenho cidadania italiana, morei 5 meses na Itália, esperei a minha cidadania sair para entrar de maneira correta, porque eu já sabia que não ia ser. A primeira coisa, então, as pessoas ficam pensando, vai vir um monte de brasileiro. Não vai, tem muitas etapas até chegar aqui. Tem emprego, de uma forma geral? Tem, porque nesse um ano... Paga-se bem, né? Vamos falar a verdade. Paga-se bem, tem muita vaga, mas o mercado é hiper, mega, ultra protegido. Sim. Né? O conselho daí é muito fechado. É isso que eu percebi. Tô certa? Tá certa. Só que, assim, antes mesmo de pensar na odontologia, são muitas etapas ainda a serem seguidas para você... Então, assim, que eu falo, brasileiro... Não vamos contar porque vai vir todo mundo para cá, porque os salários são de 15, 20, 25 mil euros por mês, que é o que está no Indeed. Se você coloca lá, é verdade. Eles estão desesperados, mas para você chegar nessa etapa, o brasileiro que vai sair lá do Brasil para vir para cá e passar por tudo, não é assim, não vai vir uma leva. Então, assim, quem está aqui, quem fala a língua, quem está legalizado, que vai correr atrás, ele vai ter muita chance. Então, todo mundo que está aqui, se tiver... Eu conheço, sei lá, nem 10 dentistas brasileiros que já estão estabilizados. Pô, tem vaga para eles e para os filhos dele, entendeu? Então, assim, informação tem que ser compartilhada. Eu esqueci até de te agradecer, porque o que você está fazendo ninguém faz. Oh, meu Deus! Perde o tempo que você está perdendo. Eu só tô ganhando. Eu só tô ganhando muito, porque, olha, toda a história que eu escuto, eu vivo falando, porque do fundo do coração vai me dando mais força. E cada vitória de vocês eu me sinto mais, sabe? Nossa, é uma força que vai aumentando, aumentando. Gente, eu tenho certeza que quando eu tiver de fazer a última etapa das provas aqui, eu vou passar direto. Tipo assim, eu vou arrebentar. Porque vocês estão me energizando, vocês não fazem ideia. Obrigada, eu que tenho que agradecer. Lívia, desculpa, só uma paradinha rápida. Tá dizendo aqui, ó, sobre a França aí. A limitação da língua já é uma barreira. Certíssimo. Fora as outras burocracias. Eu sou casada com francês, meu filho é francês, estou esperando meu documento da dupla cidadania alemã e ainda não sei se vai dar certo. É muito complicado, exatamente, tá aí, mais então, assim, um depoimento. Os dentistas que estão aqui, que já conseguiram,
que não querem dividir informação, eles têm medo, que foi o que eu acho que eu senti de gente que eu tentei contactar, Sim. que ficou com medo de simplesmente perder o mercado. Ah, vai vir agora um monte de brasileiro. Gente, tem lugar Lembra para que todo mundo. É o eu entrei em mérito contato com algumas individual. pessoas, até pelo LinkedIn, Não, mas mérito aí individual de cada nunca um. consegui, não. Cada um vai correr atrás, tem lugar para todo mundo. Então, assim, vamos divulgar informação Isso. e, Vamos se sabe, ajudar. eu acho que vamos se ajudar, mas o Isso. que eu vi, a minha batalha pessoal, nesse 1 ano e 3 meses, do dia que eu dei entrada, no dia 9 de setembro de 2019 até hoje, eu contei comigo, com meu marido, que sem ele eu não teria ido longe, porque foi e-mail atrás de e-mail todos os dias. Eu nem sei contar os dias e as horas, mas foi assim, uma briga incessante, sendo que eu sempre tive certa, né? A gente nem começou a falar ainda do diploma, né? Porque a gente ainda está lá atrás, mas é triste você correr atrás sozinha, sabendo que você faria diferente pelas outras pessoas se você tivesse conseguido, que é o grande dia que eu queria que tivesse chegado aqui hoje. Sim. Entendeu? Então, assim, Sim. não vou vender o rêve, o sonho francês, mas assim, se você falar, C'est pas un rêve. Não é um sonho, não. Eu vou atrás, cara. Não tem como você não conseguir. Não Isso existe aí. barreira. Olha, a Jéssica, ela tá mandando beijo. Ela contribuiu para o nosso blog, né, que a gente começou a fazer, e ela contou a experiência dela. É uma experiência diferente, que a Jéssica tem outra história. E a história dela foi diferente. Ela fez o processo antes do teu. Né? Tu lembra que a gente conversou sobre isso? A partir de uma certa data, foi o que eu percebi. Aí você me fala, a partir de uma certa data, em 2019 foi um ano assim, boom, que a ordem dos médicos dentistas aí pegou e disse assim, olha, a partir de agora, é o seguinte, o pessoal tá vindo do Brasil, passando por Portugal, tirando lá o diploma europeu. Não era do Brasil, não é do Brasil, é de no geral, qualquer lugar. Qualquer lugar. Tá vindo muita gente, pessoal, vamos agora regular mais isso aqui, vamos fechar a porta. Aí pronto, a partir dali, do meio do ano, foi o que eu percebi das pesquisas que eu fiz. A partir do meio do ano, quem pegou o segundo semestre de 2019, eu não conheci ninguém, não vi nenhum caso que foi positivo. Tudo foi negado, eles passaram a negar. Mesmo quem tinha passaporte europeu, mesmo quem tinha diploma europeu, como é o seu caso, você passou por uma universidade em Portugal e tirou um diploma europeu. Isso. Né? Isso, tipo assim, um caso absurdo, porque na lei não tem nada que justifique ser negado um caso como esse, um registro que é o seu direito. Você tem o nível do francês que eles precisam, você tem um passaporte europeu, quer dizer, você tem direitos garantidos, você tem um diploma europeu, né? Porque não era como, tá vindo do Brasil, não tem diploma europeu, porque aqui eles fecham muitas portas para quem não tem o diploma europeu. Por isso que eu sempre digo, é muito bom se você puder tirar o diploma europeu, e geralmente, todo mundo já sabe disso, o pessoal geralmente vai tentar fazer lá em Portugal por vários motivos, inclusive pela própria questão da língua, o idioma, né? Que a pessoa não tem essa limitação, vai fazer a faculdade lá em Portugal, tira um diploma europeu, faz o mestrado mestrado integrado, e aí fica com o diploma europeu. E aí, muita gente faz isso, a gente já sabe. Escoa para diferentes países da Europa. E França é um deles. Mas, como você falou, não é todo mundo que sabe francês. Gente, a gente acha que francês é fácil porque tem a mesma raiz. Quem tá aqui na live sabe que teve que aprender, sabe que não é bem assim. A gramática do francês, olha, tem palavras, a quantidade de acentos e de letra dupla, e é muito difícil escrever em francês. Você consegue até falar mais rapidamente, mas escrever é a grande barreira. E a gente precisa escrever muito bem, né, Lívia? Como profissional da saúde, a gente vai ser super requisitado, porque a gente vai ter que ter uma boa escrita. Então, olha, eu tiro meu chapéu para vocês que estão aí, porque eu tô falando por experiência própria. Eu estudei francês, eu fui até o B2, eu estudei lá em Luxemburgo até o B2, eu comecei na Bélgica e fui terminar
o último período que eu fiz o B2 foi lá em Luxemburgo. Gente, é difícil. É difícil. Então, Lívia, meus parabéns. Você ensinando na faculdade em Paris, entendeu? Num outro idioma, super difícil de falar e de escrever. E você ter essa capacidade de fazer isso com toda segurança, olha, tira o meu chapéu. Parabéns, Imagina. parabéns. Não é fácil. Quem sabe, quem estuda francês ou está estudando, sabe o que é que eu estou falando aqui, tá? Tem palavra, tem cognatos, tem, mas tem falsos É, cognatos. E a eu gramática fui é super muito, complexa. eu fui muito pela paixão da língua e tudo, e aí você acaba, né? Se apaixona, né? Você se apaixona, Ai, então, eu te entendo, porque eu tenho essa mesma paixão pelo francês, igualzinho. e Amo aí, e francês. tipo, assim, essa parte da língua, em teoria, porque aqui são 99 departamentos, a França é dividida em 99 departamentos. E quando você quer pleitear sua inscrição, você escolhe o departamento. Ou é Sim, onde você mora, ou é onde você tem uma proposta de trabalho. sim, Cada ordem pede um documento diferente. Como que eu sei isso? Porque eu mandei 99 e-mails para todas as ordens da França, para meu todas. Deus, meu Eu Deus. recebi Para cada departamento, para cada, você eu mandou. mandei 99 e-mails. Eu tenho todos os Minha 99 nossa. e-mails, porque eu queria saber por que Que estava sendo estava negado o teu registro. acontecendo isso. Porque cada ordem tem uma lista diferente de Sim, documentos. sim. E por que a gente está falando da língua? Porque não tem escrito na ordem nacional que você precisa ter um nível de língua, você precisa se expressar. Ok. Aí o que, que acontece? Agora começam os obscurantismos. Se a ordem nacional pede uma coisa, a ordem departamental e cada um dos 99 pede outras coisas, só que você não precisa oficialmente apresentar um diploma de língua, mas você precisa falar. E aí? E aí, Falar e escrever, eu creio. E mas, aí? Como é que a mas gente aí prova? eu te pergunto, eu quando fui na segunda etapa que teve uma entrevista, eu já tinha mostrado meu B2. Para que eles iam me entrevistar? É estranho, né? É muito estranho. Por quê? Porque é aí que eles podem te cortar. Tá. Você entendeu? E arruma qualquer motivo. Porque Arruma o qualquer meu motivo. diploma, meu B2 é a Aliança Francesa de Paris. Uau. Então, por que eles vão testar o meu inglês, o meu francês, se eu É tenho um diploma? estranho. É no mínimo estranho. Ok, mas vamos lá. Vamos dizer que eles estão querendo seguir a listinha lá, de que eles têm que seguir a lista. Então, aí o que, que Vamos você para faz? Você frente. se cerca, né? Porque na Suíça, como eu validei na Suíça, porque nesse meio tempo eu estava tão desesperada que eu comecei a validar na Suíça e cheguei. Hoje eu posso trabalhar na Suíça. Que eu cheguei a terminar lá. A gente vai Depois fazer vamos uma fazer uma live live da sobre a Suíça. Suíça, né? Para a gente Hã? conversar sobre isso. Depois vamos fazer uma live sobre a Suíça para a Isso. gente essa parte. É. Beleza. O pessoal está perguntando assim da Sim. EVC. EVC já é um outro processo que tem a ver com o Centro Nacional de Gestão, que é o Ministério da Saúde, que também, eu já vou avisando, está ligado com a ordem direta. O Existem. EVC é o que a Rafaela fez, a Rafaela França, Então, a o EVC, exame a que ela última foi vez que tentar. teve foi em Hum. 2015. Não teve 16, 17, 18, 19. A de 20 foi reportada para o dia 20, para 2021. E, se eu não me engano, são duas vagas. Duas vagas para a França inteira. Uau. E tem um período de estágio, é uma autorização que é bem complexo, porque isso é pelo Ministério da Saúde. Hum. Mas como que eu sei que o Ministério da Saúde está ligado com a ordem? Porque eu fui chamada na ordem de Paris. A presidente me chamou lá, de frente para 12 pessoas, onde eu fui humilhada, onde me disseram que o meu diploma português não valia nada. E ela me disse, a gente trabalha aqui e a gente trabalha no nacional, na ordem, na de Paris, no nacional, na de Paris e no Ministério da Saúde. Ou seja, não tem para onde correr.
Por isso que, infelizmente, eu não posso vender aqui para as pessoas, venham para a França, que é fácil. Não, não é fácil. Não é, não é. Mas para quem Não. tem diploma europeu, a chance ainda existe. São maiores. Tanto é que agora as coisas estão começando a progredir, que eu tenho amigos que estão numa fase que não vão levar 1 ano e meio como eu, que vão levar menos, e é essa a esperança que eu tenho, Sim. porque eu fiz um diploma em Portugal, e tem outra coisa também em relação ao diploma em Portugal. Mestrado em Portugal, esse é o nome do curso de odontologia, mas não tem mestrado nenhum em Portugal. Bem lembrado, é porque é exatamente, é diferente, porque a gente tem um significado de mestrado no Brasil, totalmente diferente do deles. Não é só de Portugal, o que eu percebi na Bélgica também. Eles chamam Master, mas o Master faz parte da graduação, são os últimos anos da graduação. Isso. Não é isso que você vai dizer? Então, aí, eu já estou embolando todos os assuntos, né? Não, tá ótimo, estamos seguindo aqui, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Parei na PACES, desisti, foi onde em 2018 eu falei, vou me inscrever em Portugal. A situação de Portugal em 2018, quando eu me inscrevi, não é a situação hoje. Não é. Já mudou. Tá mudando todo ano. Isso. Para o pessoal que está pensando em começar hoje o processo e tirar um diploma europeu lá em Portugal para poder trabalhar em outro país da Europa, a coisa já é totalmente diferente. É verdade. Assino embaixo. O que acontece? As pessoas, porque antes, isso eu estou falando pelas universidades particulares, porque as públicas têm duas, é super difícil, já foi bem debatido esse assunto. E quando você entra na faculdade em Portugal, a minha eu fiz na Universidade Católica Portuguesa, que é a de Viseu, que ela é metade pública e metade particular. Sim. Quando eu fui admitida lá, eu fiquei em segundo lugar. Uma amiga minha ficou em primeiro, porque ela é mais velha que eu, fiquei em segundo, e entraram 16 pessoas. Quase foi prova e análise de currículo ou só análise de currículo? Só análise de currículo. Ok. Então entraram 16 alunos. Sim. Só um aluno, que a esposa dele está aí, o Igor está aí, e acho que a Nina também, que fizeram comigo, fez comigo, que ele não tinha especialização, que ele acho que só tinha graduação, Igor, se eu não me engano. Mas o resto, todo mundo entrou por análise de currículo. E o que a gente fazia lá? A gente só dava seminário, a gente dava aula para português. Quanto tempo você passou fazendo isso? 1 ano. Eu ia e voltava, eu ficava fazendo ida e volta. Eu fui pouco perto do que as pessoas que viveram lá ficaram mesmo lá sendo maltratados, porque também é uma outra experiência. Portugal, para a gente, foi uma outra experiência. E só que a gente está ali na condição de aluno, pagava 600 euros por mês para a gente dar aula para professor português. Então, assim, incrível. Se você não tem muito para onde correr, né? Mas era esse o caminho que eu tinha para fazer e eu fui. Eu fui querendo aprender, mas você acaba dando aula lá para eles, porque o nível pagando para dar aula. O nível é diferente. E o preconceito no maior. Existe. Eu não esperava isso. Foi uma surpresa ruim para mim. Uma experiência ruim que você teve. Mas foi bem difícil. E os meus amigos também todos têm a mesma opinião que a minha. E, enfim, era uma etapa que eu tinha que passar. E eu achei que com o diploma europeu eu ia chegar aqui, linda. Maravilhosa, com meu diploma português, ir lá e chegar com meu diploma. Vou abafar, chegar e vou tirar o meu registro assim, ó. Rápido, né? Depois do do dia pra noite. O que aconteceu? Eu cheguei lá, a mulher na minha cara disse que o meu diploma não era válido. Aí eu falei, nunca vi isso, cara. Nunca vi isso na vida. Ela falou assim, então... Onde foi isso? Válido, onde foi isso? Esse primeiro lugar que tu foi? Que tu no deu Conselho Departamental de Paris. Ela falou assim, não, seu diploma aqui não vale, porque você só fez 1 ano. Então, eu falei, mas o meu diploma é português. Aí ela falou assim, então você me dá o seu histórico. Aí ela me deu o histórico, eu dei o histórico para ela, e aí eles começaram a negar. Aí eu falei, não, então
a gente vai ter que ver isso aí de outro jeito. Eu vou procurar o advogado para saber Vou como é que procurar os meus funciona. direitos. Só que eu esbarrei na burocracia francesa. Que você não é que nem no Brasil que você pode chegar e falar assim, eu vou ali pegar meu advogado e vou ali no juiz e vou me defender com o meu advogado. Você não pode fazer isso. Não é assim que funciona. Não, não é. Você tem que passar por etapas para você poder pagar, que é mais ou menos 3 mil euros, para você falar com o juiz. Mas aí você faz um recurso, que é um recurso amigável, que eles chamam. Você espera 2 meses. E aí, o que acontece? A ordem, ela joga com o tempo. Esse é o segredo deles. As pessoas vão desistindo. Vai cansando, vai matando no cansaço ali. Você tem que escrever uma carta, se chama recours gracieux. É um recurso amigo, entendeu? É um recurso de amizade. Você fala assim, olha, querido, a minha história é essa, essa, é essa. E daí eu queria me inscrever, meu diploma é europeu. Aí eles te demoram 2 meses, porque eles usam o tempo certinho que eles têm para te dar uma outra negativa. Tudo é muito demorado na França, gente. Quem tiver planos para ir para lá, quem não tá lá, quem já tá lá já sabe como é que é. Quem tá para ir, se prepare, viu? É só Tudo se é assim. preparar. Vai conseguir? Vai. Tudo é muito demorado. A gente não sabe, mas as coisas estão melhorando, né? E aí você vai para o recurso que é contentieux. Isso quer dizer o quê? É aquele recurso que você vai dar merda para vocês se vocês não continuarem. Mas eles não estão nem aí. Então, você tem mais 2 meses. E tudo isso eu peguei agora, no Covid. Não, peguei agora no Covid, assim, a parte final, né? Sim. Eu ainda peguei um pouco da era Covid. Ah. E aí aí você fala assim, então, agora eu vou para o Conselho de Estado. O que é isso? É onde vai ter um juiz, vai ter o advogado da ordem, vai ter o meu advogado. Para você chegar nessa etapa, você tem que escrever cartas, elas têm que ter um bom fundamento. As pessoas cansam, fica cansativo para todo mundo. Fica. E ó. Então, eu contatei, pagando 3 advogados para me ajudar nessas cartas. Meu Deus. E mais 3 advogadas amigas que foram me ajudando aqui com o tempo. Foi o tempo passando, você fala com uma, você fala com a outra corrige. Aí seu marido corrige, manda e-mail, aí você ameaça, aí você liga. Aí as pessoas te ligam. Por que as pessoas te ligam? A pessoa da ordem liga para você. Fala assim, não, você tá insistindo muito. Mas você fala assim, não fala comigo por telefone, porque você não tem como provar. Isso. Essa é uma dica muito boa, Lívia. Você muito agora boa. ponto. Isso vale para todos os países daqui. Tudo. Exato. Tudo sempre tem que ser. Muito porque bom. vocês receberam tudo com carta registrada, tudo por e-mail, porque e-mail é uma prova. Isso. É uma prova oficial. Então, eu mandei documento para vocês. Eu não recebi resposta até hoje. Se você ficar ligando, é a sua palavra contra deles. E aí não tem para onde correr. E gasto de energia à toa. Exatamente. Porque no início, quando a presidente me ligou, a presidente do conselho departamental me ligou, ela gritou comigo no telefone e eu não podia fazer nada. Eu só podia gritar com ela. Então, eu não tinha nenhuma prova de que ela tinha me ligado. Isso é relativamente comum aí, que eu me lembro. O pessoal tem muita gente bem nervosa. Bem nervosa. E às vezes fala com a gente no telefone num tom muito agressivo. Eu sei o que você está dizendo. Isso é muito difícil, porque você se sente acuada. Todo o seu francês que você fala lá bonitinho, durante a sua vida normal, na hora, você fica engasgada, porque primeiro que você não é a sua língua materna, para você xingar é difícil. Você xingar com classe é quase impossível, porque você quer se vingar e você não consegue, é difícil, não é uma coisa fácil. É verdade. Então, tem toda
essa dificuldade, porque É. você não está ali, né, na sua língua E pega a materna. gente de surpresa, né? Porque você fica pensando, poxa, alguém que trabalha no serviço público, É, né, com profissionais graduados e tal, tá falando com uma pessoa, ela sabe com quem que ela tá falando, né? isso. E a pessoa fala num tom e numa forma que pega a gente de surpresa. A É. gente até trava, Você porque a gente trava não espera completamente, aquilo, é. Então, né? assim, uma dica é, se a pessoa, tudo que ela quiser mandar, ela tem que mandar por escrito, ou por carta, ou por e-mail. Então, assim, se for... E, assim, se possível, você tirar foto do seu documento e anexar no e-mail, mesmo que ele vá pelo correio também. Porque pode acontecer no meio do caminho deles dizerem que não receberam documentos seus. É, Isso eu jamais imaginei que um país como esse pudesse acontecer alguma coisa desse tipo. Então, por pois isso que eu é. falo, as coisas são muito estranhas, têm andado muito estranhas por aqui, e nesse Hum. percurso todo, você começa a ver que tem uma máfia. Eu não posso falar muito, A Laila disse aqui, ó, difícil é o conselho responder aos e-mails também, é cansativo. então, é aí que eles ganham no cansaço, porque quando você for no Conselho de Estado, você pode levar toda essa documentação, porque conta como prova de que você tentou contato e que não teve resposta. Então, o que os advogados me aconselharam era, Lívia, você vai mandar um e-mail hoje, você vai mandar um e-mail depois da manhã, e sempre com perguntas. Sempre você tem que terminar o e-mail com uma pergunta. Vocês Boa dica. receberam? Precisa mais de alguma coisa? Sempre para você esperar um feedback Isso. deles, entendeu? Então, o que aconteceu comigo, quando eu cheguei nessa fase, eu fiz em paralelo um pedido. Eu tive a negativa. Qual foi a minha negativa? Você não fez os 3 anos na União Europeia. Só que não tem escrito na diretiva 3655 de Tem. 2005 e a de 2013 que você precisa E fazer para o 3 pessoal anos. que eles deram antes de você? Exatamente. Isso aí é um mistério que a gente não sabe. O que é o Não faz CNG? sentido. O Centro Nacional de Gestão. É o Ministério. Mas tem um outro pedido pelo Ministério também, porque eu me contactei com um italiano que também estava tentando, que conseguiu pelo Ministério direto, uma autorização do Ministério, não era nem do CNG. Então, as camadas, elas são muitas. E aí você fica meio perdido, porque realmente Para são... qual seguir, né? Para que lado eu vou? Para onde Tá, é que eu vou? isso. Então, depois de todos esses recursos, em paralelo, eu pedi ao Centro Nacional de Gestão, que é mais ou menos, a gente não sabe, o Ministério da Saúde. E depois de 9 meses, que eu pedi em dezembro, em julho, eles me mandaram o seguinte e-mail escrito: você, cidadã italiana europeia, com diploma europeu português, deve contactar de novo a Ordem de Dentistas da França. Ou seja, eu nem... Meses para receber um e-mail que você já sabia que, né? Ainda bem, o legal desse e-mail é que eles reconhecem. Isso é um bom documento. Então, só que Eles foram estão 9 meses, Michele, dizendo assim: aqui está o meu histórico, aqui está o meu background do Brasil, porque eles não pediram, mas eu mandei. Aqui está a minha experiência. tudo. Eu sou professora na Paris Descartes, eu dou aula, eu faço pesquisa. E o que mais que eu botei? Eu tenho um diploma reconhecido na Suíça, está aqui o reconhecimento, está aqui a minha autorização de praticar. E aí eles iam dizendo que não, tá? E eu ia rebatendo, rebatendo. Foram 9 meses rebatendo, não sei nem quantos Meu e-mails. Deus, que Foram luta. 9 meses rebatendo para o dia 6 de agosto eles me darem essa resposta. O que eu fiz com essa resposta? 6 de agosto do ano passado. Do ano passado. Eu fui lá, porque eu tinha pleiteado para um outro conselho. Por que eu pleiteei para outro conselho? Porque o conselho de Paris falou assim: a gente não vai dar para você. Onde você for, a gente vai te procurar. Meu A Deus! presidente falou: aonde você for, a gente vai testar. Tipo, a gente vai Meu negar você. Só que eu não Deus! desisti. Aí eu pedi no outro conselho
E aí eu já tinha a resposta do CNG. O outro conselho me negou, com a mesma justificativa. Só que aí eu falei assim, então, vocês mandaram eu procurar no CNG? Eu fui. O CNG disse isso aqui. Então, assim, o CNG disse que eu tô certa desde o início. Foi aí que eles me levaram mais 2 meses para me convocarem para fazer a tal prova, que é a prova que todo mundo fala aí, que não é prova. Vou explicar também o que é é uma conversa confraternal que eles chamam para avaliar o seu francês. Sendo que eu tinha o B2. Então, eu fiquei meio assim, eu já estava com medo porque eu estava traumatizada. Alguém falou aqui, se a pessoa não tiver o DELF, eles reprovam nesse exame aí, nesse teste. Não. Não? Não. Nunca me pediram o DELF. O meu é o DELF B2, nunca me pediram. Eu apresentei porque eles falam para você mostrar todos os meios de que você fala francês. É óbvio. Se você mostrar que você vai dar tudo que você tiver, né? Você vai mostrar óbvio. o C1, você vai falar. Com certeza. Né? Você já vai com credibilidade. Sim. Então, é isso. Mas não existe no site que você pode procurar exigência Sim. de um nível de francês. Mas é aquela coisa, eu acho que na Itália também é meio semelhante. Eles não exigem o francês, mas ninguém passa nos exames se não tiver o italiano fluente, muito fluente. Tá? Inclusive, desculpa, mais uma pausazinha. A Jéssica está falando aqui, o mais absurdo é que não há vagas para consultas, não há mão de obra. As agendas estão cheias, a lista de espera está para mais de um mês. Tudo aí, com então, a odontologia daí muito carente, e eles ainda assim fazendo isso com vocês. Caramba. Só que tem dentista aqui que ganha 90, 100 mil euros por mês, Michele. Então, eles não querem abrir porque eles querem manter os salários super altos. Eu trabalhei como assistente em uma clínica e trabalhei num consultório 9 meses num consultório de uma clínica de 5 dentistas. Sim. E essa é a realidade. Quando você vai num centro, se você trabalhar 5 dias por semana, você vai tirar no mínimo de 5 a 7 mil euros. Então, o que eles querem? Eles querem que o salário continue bem alto. Muito alto. Eu imaginei. Porque se eu abrir um consultório particular aqui, a minha agenda fica lotada para a semana que vem. Sem eles me conhecerem. Porque realmente falta gente. E tem a população, né? A relação população e dentista é muito pequena. A quantidade de dentista para a população que existe. Então, eles querem que esse salário se mantenha. Entendo, eu entendo. Eu acho também que não tem que virar um Brasil do nada, tipo... Nem 8, nem 80, né, Lívia? Como a gente diz lá no Brasil. Exato. Né? Não precisa ser também assim, porque a partir do momento que eles estão impedindo você não reconhecendo um direito que é seu, que você dê um tique em todas as boxes lá, todos os itens que eles precisam, que eles pedem, você tinha todos, e ainda assim, você passar por tudo isso que você passou, eu não consigo compreender. Até hoje, como eu disse, o seu caso, para mim, foi o caso mais estranho de todos que eu já ouvi. Porque não faz sentido que você ter passado por isso. Ainda mais com o extra de você estar ensinando na universidade aí, inclusive na clínica. Né, que é um plus. Então, assim, poxa, você já estava provando o valor que você tem, só ali. Fora tudo aquilo que eu já comentei, né? Tudo aquilo que você mostrou para eles. Passaporte europeu, diploma europeu, né? Direito de residência, todo o seu currículo. Nossa. E o diretor do meu laboratório, que eu faço pesquisa, ele me deu uma carta. A diretora do hospital, onde eu dava aula prática, ela me deu uma carta de recomendação. Então, tudo a gente né? Eu e essas pessoas que quiseram me ajudar, a gente tentou de tudo. Olha, dica boa, cartas de recomendações. Por onde você passar, mas aqui pega tudo. Aí não serviu muito, não. Assim, no geral, falando assim, no geral, né? Aqui fora, aqui na Europa, eles valorizam geralmente as cartas de recomendação.
Isso é no geral. O caso da Lívia é um caso especial, gente. Nem vale a pena, né, Lívia? Comenta, Não, mas aqui tudo que você realmente passou para você estar aí com o seu registro hoje. Lívia conseguiu! É! é, Não canso de comemorar. Porque foi luta. Nossa Senhora, que luta, né? foi Mas uma luta. vitória. E aí, Parabéns. assim, é bom, você chega no fim, você não acredita, fala, pô, cheguei no fim, mas assim, é, é bom e é ruim Queria saber ter que no visto a tua cara final. na hora que tu recebeu a notícia. Foi através de quê? De e-mail? Foi ligação? Como foi? Não, depois que eu tive essa do CNG, que eles me chamaram para essa conversa com o fraternal, eu achei que fosse realmente para falar só do francês. Só para ter uma conversa. E aí, tudo bem? Como é que é a sua vida? Sei lá, fala um pouco de você. Ou eu achei que fosse uma coisa assim. Hum. Porque quando eu fiz na de Paris, como uma pessoa dentro da ordem lá sabia que eu dava aula na faculdade, porque ele era também é, é, ele Do era corpo doutorando. docente? Ele falou, Lívia, você não vai precisar passar por entrevista. Então, eu não tive essa experiência de entrevista em Paris. Era só meus documentos. Quando eu fui, porque eu tentei para outra ordem, eu tive. E chegou lá na hora, ela falou assim, então, eles vão fazer uma entrevista com você e vão falar um pouco de odontologia. Desculpa, Lívia, essa outra ordem foi onde exatamente? Évreux é a cidade, é a ordem de l'Eure. Le- Deixa eu escrever aqui. Foi a Ah, ordem de l'Eure, que a mulher lá não tem nada a ver com Paris, é simplesmente educada, simpática, tudo que você imagina ai, que que um legal. parisiense daqui do Conselho Ainda não é na é. grande, ainda é na zona de Paris, Eu não sei se é esse Ile-de-France, porque assim, departamento? tem Paris, Miolo, Isso, e a Grande Ile-de-France, Paris, e aí né? já é outro departamento, é Entendi. L'Eure-et-Loire, não é Ile-de-France. Tá, E, entendi. e aí aí eu paniquei total, porque eu falei, meu Deus, eu vou ter que, eu não estudei, tipo, eu vou ter que, eu falei, vão começar a me perguntar receita, porque você fala, pô, vou dar uma estudada, né? Vou dar como é que faz? Porque aqui tem umas coisas diferentes, nada super diferente. E aí, quando eu cheguei, eles tinham dois dentistas, e eles falaram assim, então, a gente vai fazer o seguinte, eles não sabiam a minha história. Era uma mulher e um homem, a mulher sabia um pouco mais, mas o cara não sabia, o dentista não sabia. Então ele estava ali tranquilo. Ele falou assim: eu vou te fazer uma. Isso é bom para quem vai passar por essa entrevista ainda. Eles pegam uma folha com uma foto de uma radiografia panorâmica. Então eu tinha lá um terceiro molar incluso na inferior, na mandíbula. Tinha um texto de cinco linhas, 5 a 10 linhas. E tinha uma outra coisa, uma outra etapa que eles pediram para eu fazer. Aí, antes de começar, eles te explicam esse protocolo de entrevista. E eu acho que cada ordem tem o O seu seu jeito. jeito de fazer. Faz Já sentido. faz sentido, mas eles teriam que ter uma padronização, porque É, mas eu digo que fica. faz sentido para a França. Faz. Eu concordo com você, eu concordo com você. Era para ter uma padronização, é o certo, né? É, Porque cada um fazer do seu jeito, gente, como assim? Mas é França, gente, França. É diferente, tudo aí é muito diferente. Aí, quando Hum. a secretária me falou disso, que eu comecei a ficar nervosa, eu falei, devia ter estudado. Você, Aí, Liv, peguei o celular, comecei a olhar, eu falei, aí eu já não sabia para onde, o que eu ia procurar. Porque eu falei, meu pensa, Deus, eu que foi falo pega de ortodontologia, surpresa, né? Você foi pega de surpresa, você mais não ou estava esperando. menos, porque eu deveria me esperar isso, mas ao mesmo tempo estava lá uma conversa fraternal. Para mim, Ah, conversa fraternal não é prova. não faz sentido, entendi, entendi, não faz sentido mesmo. É. Isso. Aí eu cheguei e falei assim: agora é tudo ou nada, eu já estou aqui, vou. Já começaram a super educados comigo, né? E me explicaram o que eles iam fazer, mas Que legal. pediram para eu falar da minha história como dentista. Interessante.
Aí, minha filha, eu tava em casa. Porque eu virei e falei assim, ó, é a minha profissão, é a minha paixão, eu tô aqui por causa disso. Ah, Eu tenho. Lívia. Aí eu comecei. Eu queria ter assistido isso. Não, aí eu Lívia, fui, faltam 3 minutos para essa. Não, perdão. Faltam falta dois dois minutos para minutos. lá. 2 minutos. Eu posso fazer o seguinte, porque essa parte é a parte mais Essa emocionante parte é da muito live. boa. Deixa eu fechar essa aqui e a gente vai abrir outra, por favor, Tá, tá aí você bom? me chama de novo, Pessoal, mesmo esquema. mesmo esquema. Pessoal, Tá. segura aí, eu já volto. Beijinho, até já. Então, vai lá, conta pra gente. Aí agora a cereja, a famosa cereja do bolo, né? Que aí sim é a hora que você fala assim, cara, eu tenho orgulho da odontologia que eu fiz. Eu tenho orgulho do que eu aprendi na Unicamp. Eu passei 10 anos na Unicamp, praticamente. E o meu país é simplesmente, na odontologia, a gente é muito bom. Então, assim, falei, Verdade. agora eles me deram tudo que eu precisava para Agora eu descascar. vou sambar no Champs-Élysées. Tchau. Menina, aí eu vou te falar. Ele virou para mim, quando eles falaram assim, pode falar, cara, eu já comecei assim. Ai, Eu meu fiz, Deus. eu falei, eu fiz odontologia, já queria desde pequena. Eu comecei fazendo 4 anos e meio de graduação. Aí fui. Mestrado na Unicamp 2 anos, especialização 2 anos, mestrado 3 anos, doutorado 4 anos, com doutorado sanduíche, pós-doutorado. Aí eles começaram, ele olhou para ela olhou para ele, estava com um papel na mão, para me perguntar plano de tratamento de terceiro molar, Sério. incluso. Aí eu falei, cara, Que eles estão assim, aquela assim, mesmo que a gente vai perguntar, tipo assim, não, se a gente pudesse ler a mente não, deles. eles Sério ficaram que a sem gente vai saber. perguntar isso? Não, aí eles ficaram sem saber. Aí eles ficaram. Ela olhou para ele e falou assim: putz, agora como é que a gente vai perguntar, né? Aí eu falei assim: então, mas tem um detalhe. Aí eu comecei a falar do que eu faço pós-doutorado com o Jean-Pierre Attal. Ele é conhecido na França toda. Uau. Então o cara falou assim: Jean-Pierre, a gente gosta muito dele. Tipo, Uhum. a gente conhece, a gente faz o curso dele. Aí eu comecei a falar. Aí eu já estava tão tranquila que eu já estava falando, não, porque o meu projeto de elementos finitos, não sei o quê, comecei a falar, porque já entra na engenharia, então o dentista, realmente, a maioria, né, não tá nesse, né, não estuda essa metodologia, É muito e aprofundado, é, o, é, é um, muito específico. é o Então eu já falei, específico do já que eu específico vou, do específico. eu vou com tudo. Eu vou até o final, porque agora já estamos ali a gente já estava de dentista para dentista. Um cara mais velho. Aí me deram um papel para ler que era sobre selante em fissura. Aí eu li, né? Eu li, aí eu falei, então, eu não concordo com isso aqui, não, porque né, em adulto, aí a menina. Mas em criança, eu falei, aí o cara assim para ela, eu concordo com ela, tipo, concordando comigo. Eu tava me sentindo, né? Aí pega ele a radiografia. O que você acha? O que você falaria com o paciente? Aí realmente, a dica que eu dou para quem vai passar a prova é realmente não usar palavra técnica para falar com o paciente. Então ele falou assim: eu sou o paciente e você é o dentista e você vai me dizer em palavras que eu possa entender, que um paciente possa entender. Como que você faria esse tratamento aqui, o que que é? Aí eu expliquei, terceiro molar, inflamação. Aí eu ficava para ele assim, sabe o que é inflamação? Aí ele meio que, ele estava na posição de paciente, mas às vezes ele ficava meio assim, será que ela está falando? Estava tão à vontade. Eu acho que ele estava intimidado, viu? Com a potência da pessoa que estava ali na frente dele. Eu Eu não acho, não sei, eu sei. não estava muito esperando, né? Aí ele falou assim, e você vai fazer o que agora? Aí eu falei assim, não, eu posso fazer esse dente. Aí porque tudo eles, assim, se eles não sabem fazer, eles encaminham, claro. Mas assim, sempre que eles podem, eles encaminham o paciente para qualquer coisa. Então, quando perguntou de terceiro molar, eu, como adorava na faculdade fazer cirurgia de terceiro molar, eu virei e falei assim, não, eu mesma faço. Aí ele, não, 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 não. Você tem que encaminhar
o paciente. Aí tá bom, tem que caminhar, tem que caminhar. Aí você tem que fazer uma carta que faz parte. Tem que fazer a Sim, carta para um de confrere, né? encaminhamento para o Você tem que colega. fazer um Porque, encaminhamento. veja bem, eu captei. Você está fazendo, basicamente, você está fazendo uma prova se comportando como um dentista generalista. Isso, E era isso. isso que eles estavam É isso que ele esperando estava. de você, Isso, é né? exatamente isso. E aí, mesmo assim, você falou que você poderia fazer, mas aí eles foram e te questionaram quanto a isso e falaram que você, né, iria Ele falou assim, transferir para o não, ele colega, no falou assim, caso. não, Lívia, você não vai fazer. Eu falei, então tá bom. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí você Ótimo. vai agora, você vai encaminhar. Aí me deu uma folha. Ah, E aí você tem. Aí sim você vai falar, você vai ter um. escrever. Isso também é fácil de encontrar Um texto na, formal, na um internet, texto. você tem que ser Isso. formal, botar a Tem um data, etc. template, né? Geralmente na. É bem Né? simples, e aí que eles avaliam a sua escrita. Então, assim, porque óbvio que eles têm que avaliar a sua escrita em função de um diploma, mas como não é a regra, você vai avaliar, ele vai te avaliar ali na hora. Então, eu escrevi, fazendo esse encaminhamento, explicando que aquele dente estava inflamado. Aí você já começa num linguajar técnico para o seu colega, Colega. é, e que você então aí você tem que usar toda, porque aí o francês ele é todo educado na hora de Super, escrever. Então super. você fala querido, né? Tipo quase Formal, assim, né? formal, né? Cher Linguagem formal. confrère, eu aqui muito feliz em fazer esse encaminhamento para você. Eu gostaria que você pudesse olhar esse dente. Se você tiver tempo, se você tiver horário, existe toda uma formalidade. Sim, sim, sim. E aí eu fiz lá, bonitinho, aí ele pegou, leu, olhou para ela, ele olhou para mim e falou, parfait. Aí eu já tava em outra Pronto, dimensão. ali eu ganhei. Ai, que Mas, maravilha. e aí acabou, eles não falam nada, eles falam... Aí não, ele me perguntou por que eu estava pedindo naquele departamento, porque eu tinha uma proposta de trabalho, que se chama promesse d'embauche. É uma promessa de trabalho, De que pode ser trabalho. só uma carta ou pode ser um contrato. Agora eles começaram a exigir um contrato. É meio estranho, mas é assim que funciona aqui, como quase tudo. Você vai num centro, você fala, eu sou dentista ou estou me pleiteando uma inscrição. Você quer me contratar? Quero. Então a gente vai conversar, eu vou te dar um pré-contrato e você vai na ordem que você quer daquela região, né? E leva o contrato. Eles pedem 4 exemplares Pré-contrato. do contrato. Tá. Se você não tem proposta nenhuma, você vai ter que pedir onde você mora. Então, vamos supor, agora eu moro em Clamado hoje. Então, aqui o departamento é Hauts-de-Seine. Então, se eu moro aqui e não tenho uma outra opção em outro lugar, eu vou pedir aqui, onde eu moro. Mas se você tem uma proposta em Nice, você vai pedir no departamento de Nice com uma clínica ou O pré-contrato você vai apresentar lá no departamento de início. Isso. Então Entendi. fica meio assim. Eu te dou inscrição se você tiver uma proposta. Se você tem a proposta, você só pode trabalhar com a gente se você tiver inscrição. É estranho? É francês, então é estranho. Então É, não tem muito para onde correr. Então eu tinha uma proposta num centro dentário em Évreux, que é no departamento de l'Eure. E eles me perguntaram por que se eu tinha um currículo tão vasto, tão legal, por que eu ia trabalhar num centro dentário? Mas é isso que os estrangeiros fazem quando vêm para a França, porque sim. você tem que se estabelecer. Não é difícil você montar um consultório e ter paciente, não é difícil, mas você tem que ter dinheiro. E as pessoas, você pode trabalhar um centro dentário na França não é uma clínica popular no Brasil. Não existe essa comparação. Você pode dizer que é como se fosse, mas não Sim. é. Tem É. material bom, tem gente disponível para te ajudar.
Porque eu já trabalhei No antes. serviço público, E no Brasil? você sabe. Então as pessoas, sim, elas querem começar se estabilizando um pouco num centro que vai te dar tudo que você quiser. Porque como eu já trabalhei como assistente, eu via as dentistas lá, o material é silicone de adição, No serviço, ou seja, o nível é já um nível que a gente não tem nada a ver com o serviço público do Brasil, da atenção primária, não. não tem nada E a ver, também é diferente do NHS do UK, por do exemplo. UK. Aqui é quase tudo privado. O que é público é em hospital. Esses centros dentários, eles não seguem uma tabela do NHS E aqui equivalente a tem isso. tabela, Não banda um, tem banda isso. 2, banda 3, aí não é. Mas aqui tem a Mutuelle que ajuda, É. tem a CMU, que Hum. também ajuda no tratamento dos pacientes. Então, tem várias coisas que são diferentes. Então, assim, A Mutuelle, se eu estiver errada, a Mutuelle é tipo o plano de saúde, e isso. aí você vai fazer o procedimento na Bélgica é a mesma coisa, então conheço. Isso. Aqui tem a Carta Vitale, que é o governo, tá? Que é o governo te dá. Então, ele te dá numa consulta 23 euros. Você chega com a tua carta, com a tua Mutuelle, num centro que é privado, ou num consultório também que é privado, e que aceita essa Carta Vitale, porque tem lugar que não aceita a Carta Vitale. Então, Sim, ele vai fazer um orçamento para você e você vai pagar integral, por sim. exemplo. Ou você vai usar a sua Mutuelle. Você pega o seu orçamento, manda para a sua Mutuelle Que e é o plano de ela. saúde, como se fosse o plano de saúde, Isso, você tem um cartãozinho da Mutuelle e tal. isso. E aí ela vai falar assim: ó, do seu tratamento de 10 mil euros, eu posso te devolver, te reembolsar 2 mil euros. E aí quando está associado ao governo, o governo te ajuda com mais um pouquinho. Os centros dentários, quase todos, eles pegam eles aceitam a carta do governo, a carta de Itália, eles aceitam a Mutuela, porque está atrelada, Entendi. ela fica tipo atrelada, e tem ainda uma ajuda, tipo a França tem para o paciente ajuda atrás de ajuda. Sim. Só que quando você vai para um consultório particular, tem dentista que não quer essa ajuda do governo, não quer ter Esse vínculo. não quer fazer não quer ter esse vínculo, porque pode botar preços mais altos. Tem uma tabela aqui, mais ou menos, só que assim, eu não estou tão inteirada. Primeiro que é complexo. Sim. Geralmente a parte administrativa, quando você está no centro, você Você não mexe porque fica você com não mexe. a recepção, geralmente, né? Isso. Quando você tem um consultório, você tem muitos impostos a pagar, você ganha Sim. muito, mas você paga muito Paga imposto muito. também. E quando você está no centro, eles se ocupam muito disso. A porcentagem aqui está de 30% a 35%, para as Uhum. pessoas terem mais ou menos uma ideia Uhum. de porcentagem sobre o seu número, seu chifre da fé, seu número, vamos supor, você fez 50 mil, você tem entre 30% e 35%. Paga As muito imposto, em clínicas. outras palavras. Paga-se muito imposto. Em outras palavras, paga-se muito imposto. Paga-se muito imposto, muito imposto. Tem a tal da USAF, tudo isso é a parte administrativa, isso eu ainda não me inteirei. Eu quero ter meu consultório minha clínica. Sua Não, clínica, eu ainda quero te visitar, os meus para te fazer o parceiros, brinde mas pessoalmente. não um centro, mas uma clínica. Ah, Mas o que acontece é que essas clínicas estão desesperadas porque eles montam. Uma outra coisa que tem a clínica, ela sim, não é gerida pela ordem. Ela é gerida pelo. Por que tem muita clínica? Porque é gerida pelo ARS, a Agência de. Eu nunca sei. É pelo governo. Então, o governo que deixa abrir esses centros para todos os lados. entendi, Na hora que vai preencher com o dentista, é a ordem que se ocupa dos dentistas. É aí que eles barram as pessoas, entendeu? entendi. Porque a agência regional de saúde, não é regional. O governo dá abertura para abertura de clínica, só que quem vai operar nas clínicas são os dentistas. E aí quem toma conta é a ordem. E aí que ela breca. Sim, Por isso, eu soube isso no dia
que eu tive essa entrevista, que eles me perguntaram por que eu trabalharia numa clínica, porque eles são completamente contra clínicas. Sim. Entendeu? Eles querem que as pessoas tenham seus consultórios próprios, só que quando você começa, você não tem como É ter um difícil, todo consultório. começo, né, tem que ir devagar, não é bem assim. E é muito investimento, né, Lívia? É toda uma burocracia. É, A gente sabe, a burocracia na França, gente, ela é extra, é além do normal. ela é além do. E aí as É pessoas ficam. famosa. E aí você entra e as Hum. pessoas ficam de outros países, porque em Portugal, amigos meus que ganham 1.500 euros no máximo como dentista. Então aqui não, essa realidade é completamente diferente. Eles já começam te dando um mínimo de 5.000 euros nos primeiros 3 meses. Aí você tem a ajuda do governo do governo. Você tem a ajuda da clínica com 50% do seu transporte. Você tem a Mutuelle, se você não tem, você tem esse seguro-saúde, eles pagam uma porcentagem do seguro-saúde. Porque eles são obrigados, na verdade. Mas se você tiver uma outra e a sua for melhor, você diz para eles que não descontem e aí eles não pagam o seu plano de saúde, Sim. por exemplo. Então são muitas vantagens e tem o material e tem pessoal para te assessorar. Ou seja, se você está no centro dentário, você só faz besteira se você quiser. Se você quiser trabalhar direito, você vai trabalhar direito. E não Sim. tem, você falou do NHS, aqui não, você tem que atender de 15 em 15 minutos. Não tem essa A obrigatoriedade. gente estava falando, é que o pessoal, tem gente que entrou agora e não sabe. Outro dia a gente estava falando, comparando, né, o sistema de saúde pública daqui com o de lá, o daqui do UK com o de lá da França, e eu estava passando para ela como é que mais ou menos funciona aqui. Eu tenho um pouco de experiência porque eu trabalhei como auxiliar no sistema de saúde pública daqui também, uma clínica que era pública e privada também. Então, conheço os dois lados. E aí ela estava falando como era que era o sistema lá, e a gente viu quantas diferenças, né? Apesar de não estar tão longe. A gente não está muito longe um do outro, né? Atravessou ali o canal, a gente já está. É muito rápido daqui para a França. Tem o Eurotúnel, né? A gente pode ir de Eurostar, o que acho que é 2 horas de trem, eu nem estou bem certa agora. Acho que não chega. Chega nem a isso, né? Uma hora, não? É muito perto que a gente está. Por isso que eu não, olha, assim que esse lockdown acabar, você vai ter que vir aqui, hein? Com certeza. Sim, continua, desculpa. Sim, voltando aqui para o sistema, que você estava falando do sistema aí. Então, basicamente, existem várias formas, né? Vários contratos. Então, existe essa coisa do incentivo do governo, as mutuelle, que são os planos de saúde, e cada clínica pode escolher da forma o que aceita ou não aceita. Não é isso? E aí o dentista ele vai trabalhar em função da política ali daquela clínica, como ela faz. Tem vaga em todas as clínicas, se você for. Porque, assim, eu no início, eu queria ver como é que funcionava. Então eu ia lá e chegava e falava assim, você tem vaga para dentista? Porque eu sou dentista. Aí a pessoa falava, tipo, tem vaga, se você quiser começar a trabalhar amanhã, a gente tem uma cadeira aqui sobrando para você. Então, assim, isso chama a atenção das pessoas que querem, porque você fala, pô, tem possibilidades aqui. Sim. Só que aí chega no processo da França e aí é onde que eles te param, né? Literalmente, se eles quiserem te parar. Justamente por causa dessa proteção de mercado. Só que é uma proteção de mercado baseada em algumas filosofias que, vamos dizer, tem que ter cuidado para falar isso, como chama? Não espirituais, não, religiosas, porque existe uma proteção de uma certa classe e fica todo mundo se protegendo ali. É conhecido no meio médico odontológico. Então, eles têm um sobrenome que está por toda a França, só que você vai aprendendo isso quando você está... Na convivência, né? Estando dentro do sistema. Então eu não posso andar por Aí você, opa, esse sobrenome aqui, ele parece que é um sobrenome bem forte, assim, na área da odontologia. Tipo assim. Isso eu fiquei chocada.
Eu fiquei chocada, porque eu não me esperava isso. Eu achava que eu chegaria lá com meu diploma, português, foi suado. Eu fui lá, eu enfrentei tudo o que tinha que enfrentar. Tinha prova? Tinha, até de vez em quando tinha as provinhas. Tava A tudo Deise já certo. disse aqui, a Deise já entregou, a Deise entregou aqui. Então, mas você pega de surpresa, porque eu não sabia disso. Hum. Então, aí você começa a entender a mentalidade dessas pessoas, esse comportamento, por que que é assim. E aí você começa a entender como funciona o mecanismo. Não que você se convertendo, você vai conseguir não, tá? Porque se precisar, você teria feito. Sim, sim. Nem sei como é que funciona. Mas, né? Se A gente tem... precisasse, eu teria feito. Olívia, tá incrível. Uma outra coisa. Tem Ah, gente que... você sempre ouve um papo, fulano consegue trabalhar aqui, acolá. Procurei de tudo para trabalhar no, como a gente diz aqui, no Black. Não conseguia. Acho que Deus falou assim, essa menina aí, cara, deixa ela dar uma ralada. Não conseguia. é que Mas eu tem já gente que vi. consegue. Mas eu Falando não disso, acho uma boa trabalhar no dica. negro, né? Em outras palavras, Isso. vamos lá. Existe, gente. Tem sim. Bom, eu não digo felizmente ou infelizmente, o que quer que seja, mas é um fato, existe. Eu já vi recrutadores colocando ofertas em grupos de portugueses, né? Porque eles vão atrás geralmente aqui na Europa, por conta da questão da pessoa já ter o diploma europeu, né? E existe mesmo, assim, clínicas que, inclusive, para mim, eu ainda não entendi direito como é que isso funciona. A pessoa fica, mesmo assim, ela fica transparente para o sistema, porque se entrar no sistema, acho que cai na rede, né? Tipo assim, fica trabalhando e recebendo, mas sem ser oficial. É tipo Então, assim? Deve ser alguma coisa assim, ó, né? o que acontece, a clínica que eu trabalhei como assistente, eles nunca me propuseram, e eu queria que tivesse me proposto que eu ia aceitar. Mas não me Depois de propuseram. tudo que tu tava. Anyway, se houvesse qualquer problema, eu digo, ó, sou europeia, tenho diploma europeu, tenho Isso. esse esse monte meu background aqui é pesado, então, por Mas. favor, me deixe em paz. Você E tinha aí, e respaldo assim, para se defender. Vamos o lá. que, o que tem, o que de, porque assim, Hum. sempre aparece algumas pessoas assim no Facebook colocando uma coisa ou outra que, dentista, não sei o quê. Tem que ter cuidado porque são 30 mil euros de multa e 2 anos de prisão. Ui, ui, atenção, pessoal. Quem É, quiser trabalhar no negro, já fique logo sabendo. tem O risco é fiscalização? grande. Não sei, nunca, não paguei para ver, mas porque não rolou. Mas é aquela coisa, você quer e não quer, você está tão desesperada, Sim, porque eu você entendo. fica, você fica na dúvida, você fala, puxa, Sim, sabe? E o que é eu duro é que você entendo. está ali como assistente, fazendo plano de tratamento, ajudando aquela menina que está sentada ali, com os cabelos tudo sem gorro na cabeça do paciente, e você fica ali, não faz, porque elas pedem, né? Uma vez que elas sabem que você é dentista, elas ou eles, eu trabalhei com duas meninas, e aí eu estava no final fazendo plano de tratamento com elas, porque elas não sabiam fazer. Tinham se formado em Portugal, eram francesas, mas não sabiam. Então, assim, é muito complicado, porque você está ali numa situação que você não pode fazer muita coisa. As outras assistentes sabem que você é dentista, elas vão pisar em cima de você porque elas querem. É a oportunidade que elas têm. É a Porque tem oportunidade que dentista elas têm. que trata mal, tem o dentista que trata mal, então ela não pode fazer nada naturalmente contra aquele dentista. Só que ela tá ali, uma dentista que é assistente, ela fala, agora é minha vez. Então elas te tratam, falam assim, você não pode trabalhar aqui, você é assistente, que nem eu. Então tem isso, porque muita gente fala assim, eu já vi várias chamadas assim, eu vou para o país, vou começar como assistente, depois eu vou. Isso para mim, na França é uma ilusão, Na França, porque não, aqui é super válido, foi o que eu fiz, aqui não não me tem higienista, arrependo.
tá? Mas é de fato, quando a gente é assistente, a gente é assistente. E aí eu via certas coisas que eu não faria daquele jeito, ou faria diferente, mas ó, eu tô ali de assistente, eu tava sempre pondo na minha cabeça. Calada, Michele, você tá aqui para segurar o sugador. Ai, eu calado não ficava. Eu sempre falava, então, tá É à vontade, duro, ó. mas a gente é um período que a gente é aquela coisa. Quando a gente precisa, a gente tem que passar por esse período. Mas sabe, aprendi muito. Aprendi como era que era mexer nos sistemas informáticos, aí também tudo é informatizado, Isso, eles usam sabe? muito aqui. Aprendi muito, sou Isso é muito gratíssima pela bom. oportunidade que eu tive, eu não posso reclamar. Mas aí na França, talvez as relações pessoais sejam um pouco mais delicadas. Pelo menos foi o que eu percebi no geral. Porque existe sei lá, eu senti isso na França, senti isso na Bélgica, senti isso em Luxemburgo. Existe uma concorrência muito grande também em relação aos estrangeiros entre si Sim, por um isso aí. posto. Eu O que, senti isso. Tá? mas isso aconteceu. O que eu senti mais eram várias etnias de assistentes. E entre os dentistas não tinha isso. Quando eu trabalhei no consultório, na clínica, Sim. não num centro, numa clínica de 5 dentistas, eu ajudava, eu era assistente de um dentista, de um só, e assim, ele chegava para mim e falava assim: o que você acha, Lívia, disso? Olha esse caso. Vamos Super, escrever um artigo sobre isso? super bacana, né? Colega mesmo, que te respeita Colega. como colega. Isso. E também eu me comportava, porque quando às vezes o paciente chegava, ele me apresentava como doutora Lívia. Olha, que legal. Então, assim, existia Um respeito, né? um respeito. A assistente de um dos outros dentistas, ela já vinha querer se bancar, entendeu? Em cima de mim. E aí já não É porque funcionava. mexe um pouco, né? Que fica aquela coisa, você tá na mesma profissão dela, mas tá tendo um tratamento diferenciado. Isso mexe um pouco, né? E com a- tem o tratamento diferenciado, mas eu acho que é a oportunidade que ela tem de se vingar de um dentista, provavelmente que tratou ela mal. Porque você Entendi, vê um dentista entendi. tratando uma assistente Assistente? mal e ela não vai tratar o dentista que é o patrão dela mal, Mal, porque mas senão ela perde a vaga dela, claro. isso. E aí ela vem com Entendi. você e fala assim: limpa aí. Ela pega um instrumento e fala assim: Lívia, não ficou bom aqui não, ó. Entendeu? Então isso aqui eu Entendi, vejo. entendi. E aí eu não esperava. Eu esperava ser uma assistente e tá bom, mas não. É vida real lá, elas vão te Sim, pedir para entendi. limpar e você tá ali de igual para igual, você não pode e você não Olivia, pode, acabou. quanta humildade da sua parte, quanta coragem de passar por tudo isso, viu? É Nossa, difícil, olha, vou te falar. parabéns, parabéns. Mas Você merece muito que. Olha, que vitória. Essa vitória. Agora, eu não sabia desse detalhe, você não tinha me falado ainda, que você tinha passado até por isso. Agora, mais ainda, ó, maior ainda, a minha admiração, o meu respeito. mas Francamente. eu acho Francamente. que todo mundo que passa de assistente, eu acho que passa, porque você quer ser legal. Primeiro você quer ser legal. Eu pelo menos, comecei, eu fui de coração aberto, sabe? Com as assistentes. Eu falei, eu queria aprender aqui com vocês. As pessoas falam, poxa, mas você tem coragem de ser assistente. Eu falo, poxa, é um trabalho, a gente está aqui, vamos fazer Exato. juntos, né? Isso. Só que aí que tem algumas assistentes que realmente já devem estar de saco cheio, e aí Da elas vão profissão, da simplesmente para te vida. Então, diminuir. que, Elas ó, vão te. eu não sei se você sentiu isso na sua experiência como assistente aí. Eu senti aqui. É muito cansativo. Muito. A pessoa fica à flor É da pele cansativo. facilmente. É. Facilmente. Então é aquela coisa, qualquer coisa que acontece, a pessoa explode. Não é todo mundo que tem esse. Porque a gente tá ali, mas a gente tem. Tipo, a gente tá ali, mas não é o fim do mundo se a Não é gente pro perder projeto de aquilo vida. ali. Tu tá entendendo? Não é Não é projeto nossa de vida. profissão, nosso futuro ali que tá em jogo. Para elas é. Então tem esse É. fator também. E eu concordo com você, existe, eu passei por isso também, tá? Que dentro do ambiente de trabalho, algumas pessoas, ainda bem que não é todo mundo, mas algumas pessoas eu sentia que estavam me vendo como uma ameaça, entendeu? Ah, Incomodar. isso sempre.
tá? Só que eu só me dei conta Então, disso muito tempo depois. Porque eu sempre deixei claro que eu, sim, eu estou estudando, tô eu fazendo também, mesma coisa. cursinho, ou eu dou aula na faculdade. Às vezes eu saía, tipo, e eu tinha horários que eu tinha que fazer pesquisa, e eu me dividia. Então a menina falava assim, mas você não vai trabalhar 35 horas? Aí eu falava, não, vou ganhar menos, mas eu vou trabalhar 2 dias da semana, porque eu dou aula na faculdade. Aí elas ficavam meio perdidas, porque uma pessoa que está dando aula faz a mesma coisa que eu, então elas ficavam um pouco Sem perdidas em entender. relação a Sim, isso. perdidas, completamente. Umas entendiam e Acho que às queriam. vezes até ficava até, será se ela está falando a verdade mesmo? Que Isso, eu vi, já rolou que dúvida assim. absurdo, que Isso. absurdo. Uma pessoa que, Mas você se formou né? aonde? Por que, que você sempre tiveram essas perguntas? Sim. Por que, que você não volta para o Brasil? As pessoas, você vai Ah, e ficar. essa pergunta até hoje eu escuto. Você falou assim, mas por que, que você não volta para o Brasil? Lá você era dentista, não era muito melhor Até do que hoje eu você estar aqui escuto. como assistente? Isso porque o assistente na França, se você trabalhar 35 ou 39 horas, eu não lembro, o valor é mais ou menos 1.800 euros. Então, é um valor, a média do francês é entre 2.000 e 2.500 euros no geral. Um cidadão francês ganha, em média, esse valor. Esse Então, para um valor. assistente, não é um valor, não é ruim, Sim, entendeu? não Então, é. assim, Dá para é, viver, dá para ter uma boa, assim, uma vida assim, confortável, não falta nada. Se você é um salário que te garante isso, pagar teu aluguel, se alimentar bem, né? isso, Comprar suas roupas, remédios que precisar, enfim, você isso. não passa necessidade. É um salário que te garante isso. Como Não, um salário assistente, razoável. sim, E com a pessoa, o marido trabalhando, ou uma outra pessoa, eles conseguem ter uma vida que dá para fazer bastante coisa, dá para viajar, dá para pagar aluguel, para comida. Então, assim, não não seria. Mas quando elas veem que um dentista pode começar ganhando no mínimo 5.000, sim. então aí começa uma. Já começa. E elas se colocam, muitas se colocam numa situação de inferioridade, que não tem necessidade. Então é aí que quando a gente entra como, mesmo que se quisesse trabalhar sem ganhar nada, até assim elas se sentiriam ameaçadas. Eu Então, entendo. Lívia, tem alguém aqui dizendo assim: olha, meu marido passou por tudo isso aqui em UK, experiências boas e ruins. Dentistas que respeitavam ele como dentista e outros que ignoravam. Ainda mais ele, homem, em um ambiente que é predominantemente feminino. De fato. isso. São muitas Aqui. histórias parecidas, né? Quando a gente é um dentista que vem trabalhar como assistente aqui fora e vai começar, a gente encontra pessoas que abrem as portas para a gente, tem todo carinho e respeito, e Uhum, existe gente que vai tratar a gente com grosseria, né? E vai. existe gente, isso eu digo com conhecimento de causa, existe gente, até colegas brasileiros, dentistas, que tem uma atitude negativa, entendeu? Isso é Também em um. relação aos colegas entre si, existe, tá? Assim, É, ainda bem que não é a maioria, ainda bem que não é a maioria, e é por isso é. que a gente está sempre, né, levantando a bandeira da união, que a gente tem que primar por isso, que não vale a pena, não vale a pena, o mercado é grande, tem vaga para todo mundo, o Tem sol vaga brilha para para todo mundo. todos, né? Não tem necessidade desse tipo de comportamento. Mas É, já aconteceu de colega dizer, Michele, uma pessoa, nunca me disseram quem, me cobrou um valor alto para me dar as informações que tu tá dando nos teus vídeos sobre como é que ser dentista aí em Londres. De minha nossa senhora, olha, esquece, o que é que você quer saber? E aí fui passando, entendeu? Porque acontece isso dentro da própria nossa categoria, acontece. Agora, tu imagina então. uma situação dessa como a tua, né? De tu estar É, no patamar que tu chegou na tua carreira profissional no Brasil e ter que realmente descer. Aquilo que eu falo, gente, a humildade ajuda bastante, mas não é uhum. fácil. Nada fácil. Não, A não Lívia é fácil. sofreu comeu pão que o diabo amassou, como a gente diz, né? Na expressão que a gente diz. Mas tá aí, valeu a pena, né, Lívia? Valeu. Bom, Valeu bom, a agora eu vou pena. saber. Não, essa vitória, por si só, ela é tão assim, incrédula que você chega uma hora que você fica tão cansada, que eles jogam com isso, né? Você fica tão cansada que você fala assim, putz, eu vou desistir.
Só que aí você acorda no dia seguinte e você fala assim, não vou desistir não, cara. Porque a pior coisa é quando a pessoa fala assim pra você, ah, você não é dentista aqui na França, né? Aí você fala, o quê? Não, peraí. Eu sou dentista onde eu quiser. Eu Eu sou tenho dentista em meu qualquer lugar do diploma. mundo. Eu posso não É estar com muito... essa droga desse registro ainda, mas eu sou dentista. E aí, quando você consegue, você fala assim, agora você é dentista na França. Porque as É. pessoas ficam falando isso, que você não é dentista, você não é dentista, você não é dentista, Você que é começa. horrível. É. Aí você fala assim, eu sou dentista sim, se o seu país está infringindo as leis, que foi o que aconteceu comigo, porque não foi mudança de lei, foi simplesmente a gente Uma vai, decisão a gente deles. vai negar você e Exato. pronto. Você que corra atrás do seu prejuízo. E foi Eu assim que... conversei, Lívia, o teu caso eu cheguei a conversar com a Jéssica, que ela foi, gentilmente, contou pra gente a história dela pro blog, e ela ficou também indignada. Foi ali que eu percebi que realmente eles determinaram assim, quem fez o processo no primeiro semestre de 2019 ainda teve a oportunidade de ser respeitados os direitos. Mas quem fez no segundo semestre não encontrei ninguém, como eu te falei, que conseguiu. E aí eles te barraram, porque simplesmente como você falou. Porque sim, porque eles quiseram, porque não estava É, nada coberto pela lei, não tinha nada. nada que justificasse eles fazerem aquilo com você. E como você passou por aquilo, outras pessoas devem ter passado também, porque a gente não tem Sim. conhecimento, talvez. Então, tem uma recrutadora portuguesa, que tem muitos aqui, tanto é que agora eles estão diminuindo é, essa oferta de que venham para a França, a gente vai ajudar com vocês com comida, com casa, com registro, Aquelas com tudo. recrutadoras que pegam o pessoal para trabalhar no negro, é isso? Então, porque antes funcionava, eu acho que Sim, funcionava, não é possível. E aí, entendi. o que acontece agora? Uma recrutadora que está em contato comigo, ela falou, Lívia, tem 40 pessoas na sua situação. E são 40 pessoas, e ela falou assim, a maioria, tem muito brasileiro, tem, mas tem gente com diploma de 5 anos em Portugal, francês, e que a ordem levou 2 Negou. a 3 meses para escrever, porque negou, e a pessoa foi tentando, Foi tentando até. tentando, até que conseguiu, mas Gente, assim, que o cara absurdo. tem A França não 5 é anos em normal. Portugal Nossa, e é francês, não é italiano, não é belga, é francês, e francês. mesmo assim não conseguiu ou levou algum tempo para conseguir. Para conseguir. Porque mesmo com esses anos, igual esse cara da Sérvia, eu acho que foi um cara da Sérvia que conseguiu. Uhum, Ele fez 5 anos na Itália e foi uhum. barrado também quando chegou aqui. Nossa. E eu, assim, no meio tempo que eu consegui na Suíça, ele queria na Suíça, mas ele dependia da nacionalidade da mulher dele. Hum. Porque aí ele falou assim, não, porque ele falou assim, fica na Suíça. A Suíça é melhor que a França. Até falei para ti também de Luxemburgo, lembra? Porque Então, realmente quem tem francês, vale a pena tentar Luxemburgo. porque o meu envelope com toda a documentação para Luxemburgo e para Bélgica ficaram engavetados, porque eu estava com o centro, eu estava com o Ministério da Saúde, a França e a Suíça, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, coisa demais. E aí eu Mas falei, você sabe, se vou você quiser esperar. hoje, você chega lá em Luxemburgo e você consegue também. Assim, não processo, não é um processo de chegar mas eles vão te dar uma listinha de coisas para fazer, que não é tão grande assim, porque você já tem tudo que eles pedem, e aí lá tem um curso de radiologia que eles pedem de 3 meses para a pessoa Uhum, fazer. Mas lá é relativamente menos complicado que aquilo que a gente já conversou, porque lá não tem faculdade, universidade de odontologia, não tem o uhum, curso. uhum, Quem é em Luxemburgo obrigatoriamente tem que ter um diploma europeu de outro país, de um país europeu, para poder uhum. atuar lá. E eles não aceitam de outra forma. Não adianta, mesmo que no Brasil vocês tenham feito 5 anos, 5.000 horas. Até hoje eu não conheço nenhum caso que a pessoa tenha conseguido lá em Luxemburgo sem ter um diploma europeu. Mas depois a Uhum. gente conversa isso em outra É, oportunidade. Mas só para dizer que você também poderia fazer o seu registro em Luxemburgo, já que você tem o francês, né? No uhum, nível que eles pedem B2. E uhum. e você fez na Suíça, que uma pessoa agora há pouco perguntou qual foi a cidade da Suíça. Eu fiz em Genebra, porque assim, na Pronto. verdade, você pede, eu tenho reconhecimento Uhum. do diploma português. Eu poderia ter entrado com brasileiro também, mas eu fui saber depois, e o processo com português foi mais fácil, então eu entrei com português.
E eu sim. tenho meu diploma reconhecido, meu diploma português reconhecido na Na Suíça Suíça. toda. Mas eu tenho autorização de praticar em Genebra, que foi aonde eu Maravilha. pedi, no canton de Genebra. Então, a Sim, Suíça tem vários cantões, e se você quiser atuar em cada cantão, você tem que aplicar para cada aquele cantão. cantão. Isso. A Isso. gente vai Eu fazer uma live apliquei sobre para isso. Genebra. A gente vai falar só sobre a Suíça ainda, bem direitinho, porque eu queria ouvir todo o processo também, como foi, a papelada e tal. É, A Tab te ajudou, não foi A isso? Isso? Tabita fez Ela fez isso. A já uma Tabita live com a fez gente. com diploma português, brasileiro. Pronto, Que que já é dá um para caso fazer. diferente. Por isso que o seu caso é Isso. super interessante, que eu ainda não conversei com ninguém com um caso como o seu, com um diploma europeu, tá bom? Vamos marcar uma live. Bem E é sobre bem isso. mais tranquilo do que a França. A Suíça me surpreendeu assim muito. As clínicas são incríveis, que lá realmente são clínicas, não é centro dentário, não tem nada a ver Sim, com a França e sim, muito menos com o Brasil. Então, assim, realmente é a Suíça, mas as coisas mudaram muito depois do Covid. sim. Então, mas o mercado lá também, as pessoas estão procurando, mas com o Covid mudaram. Assim, eu tinha 3 Tá, no mundo propostas de inteiro o trabalho. mercado tá bem, né, modificado. As Eu tinha, propostas de trabalho diminuíram, os salários também, eles estão mexendo, tá na, diminuindo, porque, né, não está entrando tanto dinheiro quanto antes, óbvio. E as porque pessoas na não estão Suíça frequentando tanto. eu tive 3 propostas de trabalho antes do Covid e Hum. depois do Covid, mais nada. Mais nada. Eu acredito. E Tá, aqui aí, mesmo também no UK, a gente nota que houve uma mudança, mas aqui ainda tem muita oferta de trabalho. Tipo, aqui você não. Se você está trabalhando num lugar e alguma coisa te chateou, você sai que no dia seguinte você já tem outra vaga. Você tem para aqui, escolher, aqui entendeu? também para dentista é bastante. Para quem quer começar como assistente, vai passar os perrengues, mas tem também. Tem Eu não também. vejo muito homem, eu não vejo muito homem sendo assistente. Tem um amigo meu que está em assistente em Nice. Ah, desculpa. Eu já tinha perguntado, mas não nessa live. Eu já tinha perguntado anteriormente a alguém, mas vamos só para deixar gravado aqui nessa live. Para ser assistente, é preciso ter o curso de assistente aí? O Então, que é preciso? Como é que não, faz? aqui não existe. Aqui tem curso de assistente. Aqui tem, porque eu já fui chamada para dar aula para assistente como Assistente? dentista. Só que Sim. eles pagavam pouco e aí, enfim, eu fui, dei uma aula, depois a mulher me propôs muito pouco e aí eu falei, não, por enquanto Não, eu não vale a vou. pena. Mas quando você entra aqui, se chama contrat de profissionalização. O que é isso? Eles pegam uma pessoa X da rua, que eu falo sempre isso, porque tem outros, assim, muitas coisas obscuras, mas ok. Eles pegam uma pessoa, uma pessoa comum que Qualquer tem uma outra pessoa. profissão, vai Qualquer faz pessoa que não precisa ser da área da odontologia. nada. Qualquer pessoa. Você vai no Hum, centro dentário e fala assim, eu quero ser assistente. pronto. Aí eles vão falar assim, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai te pagar uma parte e você vai fazer uma parte você vai fazer no curso. Tipo, ter aula comigo, por exemplo. Como um Né? estágio. Como se fosse um estágio. E aí você faz uma formação de assistente e Dentro do trabalha trabalho. ao mesmo tempo. Então, isso se chama Entendi. contrato de profissionalização. Eu acho que eles se Entendi. aproveitam muito Disso, da claro, assistente. né? Porque Por eles quê? pagam menos. Porque eles pagam menos. Você vai lá, tem as aulinhas. Sim. E daí você, tipo, tá no consultório de 8 da manhã, sei lá, até as 8 da noite. É muito E, cansativo. e Ou aí é como se no dia da folga você fosse lá estudar e aprender. E você aprende. Aí tem um detalhe das assistentes no Brasil. Elas sabem tudo. As boas, né? Óbvio. Elas sabem tudo. Sabe? Elas sabem desde em algumas da coisas parte sabe tanto quanto o administrativa. dentista. Vamos lá, falar, né? Vamos ser francos. Em algumas coisas sabe tanto quanto o dentista. Sim, Né? porque Um elas têm nível bem aula. avançado, é verdade. Por isso, gente, que não adianta nem comparar um assistente daqui
com assistente no Brasil. Por isso que nem se sinta tão assim, vamos dizer assim, numa posição inferior, porque primeiro que é uma profissão que, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, é hiper necessária e importante. A gente sabe disso. O dentista trabalhar sem assistente, esquece. Quebra a biossegurança, não é o ideal, não é isso que a gente deveria, né, ter. Então, assim, elas são muito importantes, importantíssimos. Mas, de fato, eu concordo com você e eu percebi a mesma coisa. A formação da assistente no Brasil não dá para comparar com a daqui. Da mesma forma que, por exemplo, aqui hoje eu sou dental hygienist, muita gente já sabe. Lá no Brasil eu não posso comparar com a TSB. O diploma daqui, aqui é uma graduação. O nível do conhecimento e da prática delas é altíssimo. A hygienist aqui, ela faz diagnóstico de patologia, tá? Ela diagnostica toda a parte de pério, ela faz scores, elas entendem de tudo, minha gente, em relação à periodontia, tá? Então, assim, eu não posso comparar com a formação no Brasil. Então, entenda o que você está falando aí. Mas nem França, aqui mesma não coisa. é assim, aqui não é lindo que nem aí, porque quem me dera, eu teria ficado menos frustrada fazendo dental hygienist que assistente pura, né? Entendi. Mas tem muita assistente aqui que está há muito tempo com dentista, com implanto, por exemplo, ela sabe os pilares todos, ela sabe todas as etapas cirúrgicas. Então, assim, é bom você ver alguém que está ali do teu lado que tá de verdade. Sim. Não, igual a assistente, a assistente não é empregada. Não é empregada, exato. Mas tem alguns centros que eu já ouvi falar de que realmente você tem que fazer isso, aquilo. Eu, quando trabalhava como assistente, eu me recusava, porque o contrato foi de assistente. Sugar, olha, sei lá, limpar essa pegadinha não é só aí na França, não, tá? Eu passei em Luxemburgo. Eu fui passar uma temporada de assistente lá e, assim, não gosto, não foi uma experiência legal também, não. Porque eu noto, gente, eu não sei se é onde, às vezes eu digo, onde falo francês a coisa é diferente, é mais complicada, as pessoas são mais delicadas, meio cri-cri, algumas vezes, porque a experiência que eu passei também lá em Luxemburgo, inclusive eu tive numa clínica de um parisiense que tinha aberto uma clínica lá, eu confesso a você que não foi nada legal, sabe? Tratada com grosseria, entendeu? Assim, as assistentes são tratadas assim da pior forma que você imaginar e são exigidas a fazer coisas que não estão no contrato. Então, isso que você passou acontece lá em Luxemburgo também, eu vi, tá? Eu não sei dizer se é a regra, tá? Eu não sei dizer se é a regra. Isso é difícil de dizer. Mas isso acontece mesmo. E lá em Luxemburgo ainda pior, porque como é o salário mínimo mais alto da Europa, eles botam você para desde limpar o piso a fazer trabalho extra clínica de office girl, atender telefone, tudo. Sendo que no seu contrato você é assistente do dentista, né? Assim é que você está falando? Aí também acontece esse tipo de coisa. Chato, né, gente? Porque a gente acaba que é um estresse infinito. Você não fica fazendo só aquilo ali, não fica só do lado do dentista. Você tem que estar o tempo todo, tipo, você tem que ser 1000 ao mesmo tempo. Exato. Você passou por isso? Então, no consultório, no início, eles quiseram me colocar no início, na clínica, eles quiseram me colocar para atender o telefone. Como eu tinha sido assistente num consultório 9 meses, eu terminei o contrato porque eu estava fazendo uma covering, remplacement, né? Estava fazendo substituindo, perfeito. Uma outra assistente. Então, o meu período acabou e acabou justamente para mim 9 meses foi assim, mais do que o suficiente. Sim. Mesmo eu tendo aprendido muitas coisas, porque eram 5 dentistas, cada um em uma área, então eu conseguia ver um pouquinho de cada um e eles. Você trabalhou com os 5? Também eu trabalhei com vários dentistas aqui. Na verdade, eu era dedicada a um que fazia muito dentística e os outros eu sempre dava uma olhada quando tinha uma cirurgia
implante eu ia dar uma Ah, olhada. Lívia, vem aqui auxiliar esse aqui agora. E aí tem o lado que você é pesquisadora e eles querem publicar com você. Então você fala assim, eu estou fazendo um trabalhinho aqui, aí sempre tem alguém que está interessado, aí chama, aí já me chamaram para fazer alguns trabalhos, o que você acha desse caso? Porque eu tenho influência na faculdade, então eu trabalho Ótimo. diretamente. E eles queriam divulgar, não um consultório, mas eles como dentistas Como mesmo, com dentista. nome, eles queriam. Então, eles estavam sempre me chamando e tudo. E aí, para ver e tudo mais. Só que se você deixasse escapar, eles te colocavam para dar uma limpada aqui nessa caixa que tá cheia de modelo e, sabe, eles te mandavam fazer uma outra coisa que não tinha Uma nada a outra ver. coisa. Sim, Então você tinha que ficar atenta. O que sim. aconteceu? E o telefone, aí o telefone, para quem está começando, é o terror dos terrores. Você É tá. verdade. Que foi logo quando eu cheguei na França. Então, Sim. você tinha que atender o telefone. Aí a paciente fala muito rápido, você está na outra linha, você está Nervosa, desesperada. tensa. É, Até para um francês nativo, às vezes é complicado de entender. isso. Aí Imagina quando para eu, é, gente. aí, quando eu fui para a clínica, para o centro dentário, né, para a clínica lá, eu falei: telefone, não atendo. Tudo bem, sabe? Porque era condição sine qua non. Eu falei: eu não vou atender Pronto, telefone. Eu seu tô direito. aqui, Não eu tô está no aqui. contrato, eu não sinto Não, muito. É o seu isso, direito. se você for claro, eu acho que eles respeitam. E aí, Sim. alguém falou aqui que os franceses são extremamente seguros. Eu ouvi falar não, tem uma amiga minha, nem sei se ela tá na live, mas ela é dentista, mora aqui, e ela trabalhou num consultório onde a dentista, ela tem uma espécie de coach. Eu não sei se isso tem no Brasil, eu nunca ouvi falar. Se alguém Hum, souber que tá na live, avisa, porque eu não sabia. hum. A menina não, a moça, a pessoa, ela opera com um coach. O que é esse coach? Esse coach vai lá no Hum. dia da cirurgia e fica falando como ela tem que fazer e segura na mão dela como se ela tivesse na graduação. Sim. E o paciente está lá. O paciente que está Engraçado. Isso pagando. existe aí. Interessante. Aqui nunca ouvi falar nada parecido. Então, assim, o paciente Hum. está ciente. Isso é que eu achei bem louco isso, porque Sim. quando eu fiz mestrado, especialização, doutorado, ela falou mentorar. Gente, isso para mim é, é bizarro. Eu não posso falar que é bom ou que é ruim, porque eu não posso julgar, né? Mas é muito estranho para mim eu estar fazendo uma prótese e tem alguém lá falando assim, Lívia, prepara então o término assim, assim, assado. Você paga para essa pessoa 1.000 euros ou 1.500 euros. Ela vem te dar esse tutorar, mentorar, e ela te dá essa assessoria. Bom, eu vou botar aparelho, tipo, eu não sei botar aparelho, mas eu vou chamar alguém que é especializado para botar. Eu acho que meio que ultrapassa o seu poder de intervenção, porque o dentista é praticamente. Você tem aula, você tem curso, é Sim. tua mão lá. Você vai no consultório para ser atendido, em teoria, por outra pessoa, para mim soa estranho. É Então, não bem sei se você já estranho. Eu ouviu nunca falar ouvi nada isso. parecido. Tô até impressionada. A Deise está falando, as pós aqui não tem prática em paciente. Cara, sinceramente, vamos, joga a A toalha então, ciência, cara. né? É muito louco, é realmente É a origem bizarro, da. como ela Cara, é diz, muito a estranho. Olivia disse. Peraí que Bizarro. vai vir um dentista aqui, eu sou dentista e estou trabalhando, mas peraí que vai chegar um cara, uma pessoa, uma mulher, ou seja lá o que for, e vai me dar um assessoramento aqui na minha mão, porque eu não sei, eu tô insegura de fazer. Eu não sei, Michelle, eu não gosto É de ficar estranho, é vendo, isso estranho. para mim é bizarro. Então, É bizarro, sim. Ser bizarro. Se dá então tem com. várias coisas aqui que realmente são diferentes. É. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Sim, eu Tem, achei interessante que eu não sabia, isso eu nunca tinha ouvido falar. Então, quando a pessoa, é legal essa experiência que você está contando aí, quando alguém for passar por, né, quando entrar no sistema, vai, tudo isso aí que você está falando, a pessoa já vai sabendo, não é novidade. não, exatamente. E assim, eu não desencorajo ninguém porque eu sou a pessoa
que mais... Se alguém falar, Lívia, você não vai conseguir, aí, minha filha, é aí que eu vou conseguir. Você provou antes de dizer mais nada. Porque no início as pessoas também não acreditavam. Você vai querer ser dentista na França? Tipo, né? Coitada. Coitada. As Tadinha. pessoas então, assim, a pessoa que A coitada tá chegou lá. a pessoa que Tá estiver aí. em outro país e quiser vir, tem que saber que tem que se preparar, tem que saber que vai ter preconceito, vai ter racial, vai ser Tudo. sexista, vai ter de tudo. Mas se você tiver com teu diploma e quiser correr atrás depois de um monte de não, você vai conseguir. Mas não é fácil. Eu não vim sabendo, eu não vim sabendo de nada disso. Porque eu confesso que se eu soubesse que ia ser assim, eu não sei se eu continuaria a batalha. Nem vale a pena, vai, Lívia, nem vale a pena. Porque você acha, você fala assim, não é possível, as pessoas estão rindo da minha cara, e aí você, o desafio diário, fala assim, pô, não, se eu tô certa, eu vou fundo. Eu vou até o fim, que é meu direito, e eu vou conseguir. Exatamente. Tem que Então, pensar assim, assim. eu queria que fosse, eu acho que, assim, para quem tem um diploma europeu, português, tem umas pessoas que vão conseguir mais tranquilo agora, porque eles viram que nós somos incansáveis. O brasileiro, ele é incansável. Ele é incansável. A gente já passou muita coisa para chegar aqui e o cara falar, se tá possível. Não vai ser possível. Vai ser possível sim. Então, eu encorajo todo mundo que queira vir, que venha assim, peito aberto, esperando levar, mas que uma hora vai conseguir. Então, meus amigos que são particulares aqui, que estão aqui, eu falo, gente, vamos lá. É isso aí. Se precisar de mim, eu tô aqui e não pode desistir. Porque brasileiro não desiste. É isso aí. Nunca. É verdade. Estamos aqui e olha, você sabe disso. Olha, a Jéssica está te parabenizando também. A Olivia dizendo, somos guerreiros. Sim. Alguém aqui que eu não sei o nome, está perguntando onde é que você vai atender. Você já sabe? Eu não sei. Eu já tenho aquela coisa, né? Você sabe que vai vir as proposições, agora eu vou escolher. Não, eu não sei ainda, porque eu quero uma coisa mais perto da minha casa. Mas ainda não sei onde eu vou. Amanhã começam as entrevistas, porque eu estava no Brasil, eu estava de férias no Brasil. Chegou há pouco tempo. Eu cheguei semana agora, então eu vou começar a procurar. Já tem as entrevistas, já tem as possibilidades, mas tem que ver um lugar. E agora com o Covid também, tem que ver a clínica se vai dar certo, se é bem ventilada, muito bem. Segue os protocolos. Então... Se pode escolher, claro, com todo direito, faça isso mesmo. Não vou demorar a escolher, mas eu vou ver se eu consigo nas próximas 2 semanas aí resolver um lugar para já começar. A Ana, que está lá na Itália, uma dentista super guerreira também, que passou por um perrengue e hoje faz super sucesso lá. Ela disse, nunca desistir. Parabéns, somos guerreiras. O pessoal da Itália também passa um perrengue. Bravo, exatamente, o pessoal super bravo. Pessoal, olha, muito obrigada por estar aqui com a gente até agora. Lívia, eu não tenho palavras. Você é realmente maravilhosa. Você sabe. Parece. Não, você que é de deixar de passar essas informações e saber que sempre tem jeito. Então... Eu sou muito grata, sempre digo, esse canal é nosso, e eu tenho gratidão imensa a cada um de vocês por compartilhar a experiência de vocês, que vocês servem de inspiração, e vocês sabem disso, para outras pessoas que, por algum motivo, vão ter que parar na França, outros por escolha própria, eu acho legal, eu acho bacana, quero tentar, outras pessoas vão por outros motivos, como eu vim aqui para fora, por motivos familiares, eu vim acompanhar o meu esposo, enfim, cada um com a sua história, né? Mas certamente o seu sucesso serve de inspiração para muita gente. Então, brigadíssima. De nada. Brigadíssima, porque você realmente
passou muita informação importante aqui, eu vou deixar salvo e vou colocar lá no canal também. E links importantes, Lívia, eu vou te pedir para tu passar para mim, por favor. Eu fiz até uma lista aqui, tá bom? até no meu Word aqui na minha frente. Me falou alguma coisa, mas eu já deixei tudo pronto. Beleza. Oh, coisa maravilhosa. Lívia maravilhosa. Gratidão, meu amor. Santé. Vou fazer a live da Suíça. Lívia, beijo bem grande, abraço forte. Obrigada. Tá? Muito mais sucesso. Obrigada. E logo mais a gente se encontra, que eu ainda vou aí visitar você na sua clínica. Vamos fazer a live da Suíça. Vamos marcar. Mais galera aí. Isso aí. Pessoal, beijo para todo mundo. Boa semana para você. Obrigada pela atenção. Isso. Tchau. Beijo.